Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós nos reunimos mais uma vez, através dessa ferramenta, para juntos estudarmos um trecho da Tua Palavra. Pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite de uma maneira muito especial, de acordo com o que o Senhor mesmo tem preparado para nós. É assim que nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ainda tem pessoas ingressando. Eu quero iniciar hoje mostrando para vocês o slide com esse projeto que a gente começa no dia 1º. Eu estou chamando esse projeto de Lendo a Bíblia com o Pastor. Entretenimento, quadro visto de forma diferente. Se estiver com o som ligado, por favor, desligue. Estou chamando Lendo a Bíblia com o Pastor. Começa no dia 1º, no sábado. Nós vamos ler daqui para o final do ano 3 livros das Escrituras: Salmos, Provérbios e Eclesiastes. Como é que vai ser? Nós vamos fazer o seguinte: de agosto a dezembro, nós vamos ler um ou mais capítulos por dia. A leitura será na tradução chamada de NVT, Nova Versão Transformadora. Diariamente, eu vou postar um vídeo com o texto do dia e a leitura do mesmo. Vou gravar, igual eu gravo essa aula aqui, e disponibilizando para vocês poderem ler a hora que ficar mais viável para vocês. Minha ideia é disponibilizar esse vídeo com o texto e a minha leitura dele logo pela manhã. Então, todo dia de manhã eu vou postar o vídeo, tanto no canal do Facebook da igreja, como no meu canal do YouTube. Aí você pode entrar lá, fazer a sua leitura correspondente do dia, e você vai poder fazer alguma anotação, uma dúvida, alguma coisa que você tiver assim, você vai poder postar e eu vou procurar responder e dar algum esclarecimento para vocês. Cada um que for participar desse projeto vai receber um plano de leitura como esse aí, que vai ter, por exemplo, mês de agosto, nós vamos ler um capítulo por dia do livro de Provérbios, até o final. Mês de setembro a gente começa Salmos. Tem dia que é um capítulo, tem dia que é 2. Quando chega lá no Salmo 119, nós vamos levar quase uma semana. São 2, 4, 6 dias lendo só o Salmo 119, porque ele é bem longo. E aí nós vamos caminhar, e nos últimos dias do ano nós estaremos lendo o livro de Eclesiastes. Ou seja, nós vamos estar tratando de literatura poética e de sabedoria, que vai ser a ideia deste projeto, que eu quero iniciá-lo no dia 1º. Tá bom? Jordana, você entrou em 2? Então tá bom. Cleusa, tudo bem, Cleusa? Dá um sorriso. Que bom. Vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos capítulo 15, os últimos versos, do verso 42 ao verso 47. Marcos capítulo 15, do 42 ao 47. Hoje eu estou em Anápolis, eu vim para cá hoje trazer a Paola e amanhã eu estou retornando. Era para ter vindo antes, mas nós tivemos alguns problemas com os carros, os 2 carros deram defeitos e foram para a oficina e só consegui chegar aqui hoje. Mas graças a Deus está tudo bem, a gente retorna amanhã. Como saímos de madrugada, estou bem cansado, não dava para voltar dirigindo à noite. Então nós vamos pausar por aqui, amanhã nós estamos aí em Rio Verde.
Marcos capítulo 15, do verso 42 ao 47, diz assim: Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido. E, tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde ele foi posto. Amém. Semana passada nós vimos a morte de Cristo, a morte tão dolorosa, tão difícil pela qual Jesus passou. E um dos motivos por ele ter passado por essa morte é para que se cumpriu o que estava escrito, para ele também ser contado com os malfeitores. Nós falamos bastante disso semana passada. Da mesma maneira, o seu sepultamento veio cumprir aquilo que estava escrito. E há algumas coisas que nos chamam a atenção nesse texto. Jesus é crucificado a que horas na sexta-feira? Quem lembra da aula passada? Pouco depois do café da manhã, já dei uma dica. Que horas? 9 horas, isso mesmo, Lívia. 9 horas da manhã, Jesus foi crucificado. O que aconteceu ao meio-dia? Trevas sobre toda a terra. Do meio-dia até as 3 da tarde. O sol se escureceu, houve trevas, houve noite, na hora que era para estar o maior sol. Lembrando que nós estamos falando de um local que é desértico, que o sol, durante o dia, dá 45, 50, 55 graus, e de repente caiu a noite, e à noite a temperatura despenca. Houve sinais sobrenaturais com a morte de Cristo. Nesse texto, vai nos mostrar uma outra característica sobrenatural. Ele morreu muito rápido. Algumas pessoas ficavam, às vezes, dias na cruz, agonizando até morrer. Ela morria por asfixia. À medida que ela perde as forças no braço, o peso do corpo comprime o pulmão e ela morre sufocada, de tamanha dor. Devido a todo o desgaste que Jesus vinha sofrendo, com todo o seu... nós já tratamos isso semana passada, o seu desgaste, que ele chegou a suar gotas de sangue. Quando dá 3 horas da tarde, ele dá um grito, um brado, e vem a falecer. Vindo a falecer, lembra da semana passada? Um soldado romano fura ao seu lado, para ver se realmente ele estava morto, porque dos outros 2 bandidos, o que o soldado romano faz? Quebra as pernas, porque é a sexta-feira da Páscoa, sexta-feira da Paixão. Às 18 horas começa o Shabá. No Shabá, não pode mais fazer nada. No caso da lei, principalmente dos judeus, aquele que era crucificado tinha que ser enterrado no mesmo dia. E eles quebravam as pernas do bandido, daquele que estava crucificado, para que ele não fugisse ou não fosse resgatado por alguém e fosse embora, fugisse. Então, como normalmente não tinha morrido no mesmo dia, eles quebravam a perna. Quando chega em Cristo, eles furam do lado, para que se cumprisse as Escrituras. Entre outras coisas, se cumprisse que nenhum dos seus ossos foi quebrado. É muito interessante, fica uma sugestão para uma outra hora que vocês puderem ou quiserem, quando vocês pegarem os evangelhos, e aí eu sugeria começar por Mateus mesmo, lendo com muita calma e marcando todas as vezes que fala para que se cumprisse, você vai ficar
alarmado de quantas vezes isso se repete. Porque tudo o que aconteceu na vida de Cristo foi para que se cumprisse o que estava escrito. Também na sua morte. Jesus morre, véspera da preparação, ou seja, sexta-feira, antes das 18 horas, ele morreu às 3, às 15 horas, porque às 18 horas começa o Shabá. O sábado, o dia de descanso, o Shabá sagrado do judeu vai de 18 horas de sexta-feira até 18 horas do sábado. É o período que eles não podem fazer nada, eles não enterram mais os seus mortos. E Jesus morre e precisava morrer rápido para dar tempo de ser enterrado, que, na verdade, irmão, a gente conta que Jesus ficou morto 3 dias, mas se você for contar dias de 24 horas, não dá 3 dias. Vai dar 2 noites e uma parte, porque ele morre na sexta, sexta para sábado, sábado para domingo. No domingo ele ressuscita. Então, na verdade, são 2 noites. Conta 3 dias, porque para o judeu, qualquer coisa que contasse, conta sexta, conta o sabá e conta no domingo que ele ressuscitou. Por isso que conta 3 dias. Mas aqueles que são muito chatos, querem contar 24 horas, não vão ter 72 horas da morte e ressurreição de Cristo. Na verdade, se a gente for pôr em horas, ele morreu 3 horas da tarde e ressuscitou no domingo pela manhã, não dá nem 48 horas. Correto? Que até 3 horas da tarde, sábado, dá 24, domingo de manhã ele já havia morrido. Para dar 48 seria 3 horas da tarde de domingo. Mas por isso é contado 3 dias. E esse homem, José de Arimateia, um homem muito influente, diz o texto que ele era membro do Sinédrio, ele pede a Pilatos, ele se arrisca a ir a Pilatos e pedir o corpo de Cristo para enterrá-lo, para dar honra, para enterrá-lo como um príncipe. Esse costume de sepultar as pessoas não é novo. A gente vai ver isso lá em Gênesis a primeira vez, em Gênesis capítulo 4, quando Deus pergunta para Caim, cadê Abel? E diz para ele assim, eis que a terra clama o sangue de Abel. Depois a gente vê novamente quando Abraão compra uma terra para enterrar Sara. É um costume bem antigo que a gente vai ver nisso aí, e era um costume dos judeus enterrar numa caverna, num local preparado, e principalmente os príncipes. Então eles vão, José de Arimateia vai até Pilatos pedir essa autorização para enterrar Jesus. E é interessante que a gente vai vendo, lendo e estudando e vendo as coisas se cumprindo. Em Isaías 53 diz que ele foi enterrado como um malfeitor. Não apenas morreu, mas enterrado, sepultado como um malfeitor. Eles faziam isso com muita facilidade. E José de Arimateia vai, pede o corpo de Cristo, prepara esse corpo com um lençol novo. Não é bem um embalsamento, mas é como se fosse, enrolava o corpo, preparava. Hoje nós preparamos com formol, com uma roupa bonita, quando a gente tem a oportunidade de despedir de um ente querido. Naquela época também tinha todo um preparo para isso, e eles fizeram dessa maneira. E é interessante o fato da Bíblia deixar registrado o nome de pessoas para mostrar que isso é um fato real. Ele vai falar aqui de José de Arimateia, ele vai falar de Pilatos, ele vai falar do centurião, ele vai falar de Maria Madalena, de Maria, mãe de José. Ele cita nominalmente alguns para que seja possível pesquisar na história e comprovar esse fato real. Se é uma fábula, se é uma história inventada, como depois os judeus vão querer dizer que foi inventado a ressurreição dele, não teria nomes. Deus deixou nomes específicos e nome de autoridades, como José de Arimateia, como o próprio Pilatos, o centurião que afirmou, que deu palavra para Pilatos que Jesus já havia morrido.
e nós vamos ver na semana que vem, quando falar da ressurreição de Cristo, e Paulo trata isso muito, muito forte em 1 Coríntios 15, que se Jesus não morresse e não ressurgisse, ou seja, não fosse ressuscitado dos mortos, toda a nossa fé seria inútil. Então, não basta pensarmos, Jesus ressuscitou, mas ele morreu e foi enterrado, foi sepultado, a semelhança de tantos outros. A diferença é que ele ressuscitou, a semelhança de Lázaro, por exemplo, que estava sepultado quando Jesus o ressuscitou. E essa é a grande diferença, porque ele era Deus, ele é Deus, e ele não foi vencido pela morte, muito pelo contrário, ele venceu a morte. Essa é importante, essa... Indo a locais que não iríamos, a estar encontrando. É importante a gente entender que essa citação de nomes aqui, ela é importante exatamente para dar essa credibilidade que, para os judeus, por 2 ou 3 testemunhas, uma verdade era estabelecida. E aí, Marcos está escrevendo aqui e cita, e cita José de Arimateia, Pilatos, cita o centurião. Então, ele vai dar mais de 2 testemunhas exatamente para atestar a veracidade desse fato. E aí ele vai citar todas essas coisas. O próprio Nicodemos também faz parte. A gente vê em outros relatos falando de Nicodemos, Maria Madalena, Maria mãe de José, e esse destaque para Pilatos. E Pilatos certifica da morte de Cristo, antes de liberar o corpo, antes de autorizar José de Arimateia de descer ele da cruz, certifica que ele está morto. Pense o seguinte, Pilatos é o chefe maior, o governador daquela região, numa situação que ele passou por todo esse julgamento, que ele viu tudo isso. Ele não ia liberar se ele não tivesse absoluta certeza que ele estava morto. Já havia profecias que ele ia ressuscitar, já havia boatos do que iam roubar o corpo dele para dizer que ele ia ressuscitar. Pilatos não ia liberar, por isso ele faz questão de confirmar isso antes. E então, só depois disso, é liberado para que Jesus seja sepultado. É importante a gente entender, ao ler a Bíblia, que isso está aqui porque isso é fundamental para a nossa fé. Muitos dos embates da fé cristã no início do século I, no início da história da igreja, quase todos eles, e os primeiros concílios todos, eram questionando a pessoa de Jesus, questionando a sua morte, questionando a sua divindade, questionando o seu poderio. Temos que lembrar que nesse contexto aqui existe já algumas... Por exemplo, os saduceus não acreditavam na ressurreição. Então, para eles, morreu, terminou. Lembra que Paulo vai jogar com isso? Lá na frente, quando ele fala, eu sou fariseu dos fariseus, fui criado aos pés de Gamaliel, e aí ele fala da ressurreição de Cristo, e há uma contenda nos grupos religiosos que não acreditavam. Ainda tem pessoas hoje que não acreditam que Jesus morreu. Isso já existia naquela época. Ele não só morreu, como foi sepultado, e a sua sepultura foi lacrada. E ela foi aberta por um anjo, conforme diz as Escrituras. E Paulo confirma, lá em 1 Coríntios 15, 4, que Jesus foi morto e sepultado conforme as Escrituras. Essa é a grande importância desse sepultamento de Jesus. Eu chamo a atenção a vocês a esses nomes. Vocês vão ver Maria Madalena e Maria, principalmente, também na ressurreição. Mulheres valorosas, mulheres que foram instrumentos na mão de Deus e que não abandonaram Jesus. É interessante que Maria Madalena
É uma pessoa que foi transformada, uma pessoa que tinha muitos demônios, uma mulher de vida fácil e que, de repente, é mais fiel do que os 12. Na hora que a coisa pega, que todo mundo dispersa, ela continua aos pés de Cristo. Não é diferente hoje que as mulheres, historicamente, são mais firmes aos pés do Senhor e na igreja do que os homens. Isso vem desde do início. Como a próxima parte vai falar da ressurreição dele, eu quero deixar a parte da ressurreição para depois. Então, a gente está vendo aqui essa importância da morte e sepultamento de Cristo. O sepultamento sela uma etapa. Para nós que perdemos entes queridos, o Elvio passou por isso essa semana, sabe a dificuldade que é, mas quando a gente sepulta um ente querido, parece que realmente fecha uma etapa. Até o sepultamento, parece que aquela etapa ainda está aberta. E é interessante que o conforto, o consolo de Deus começa a vir com mais força depois do sepultamento. Eu tenho uma certa facilidade para entender isso, porque, para mim, depois que a coisa está resolvida, é mais fácil, tira um fardo das minhas costas. Até resolver, eu sinto aquele peso, não só na questão da vida, você vai sentir saudade. Hoje eu estou usando uma Bíblia, mandei trocar a capa, a única herança que ficou do meu irmão para mim, essa Bíblia que eu já tenho dela, tenho duas, mas essa aqui é especial porque é dele. Então, saudade fica, aperto fica, mas vem o conforto e o consolo. E Jesus morreu, houve tristeza. Jesus foi sepultado. Depois do sepultamento, nós vamos ler em Lucas a história dos discípulos de Emaús que vão embora. Realmente acabou. Nós pensávamos que ele vinha para restaurar, mas ele morreu e já foi até sepultado. Como quem diz, acabou a história. Só que a história de Cristo não acabou com a morte, assim como a nossa história não acaba com a morte. Nós ressuscitaremos em Cristo. Quero abrir para perguntas. Semana que vem nós vamos entrar no último capítulo de Marcos. Se você tiver alguma pergunta, abra o seu microfone e faça. A irmã Marlene disse que não ia poder assistir hoje, mas pediu para gravar, que ela quer ver, acho que está vendo uma transmissão do trabalho das mulheres e ela está acompanhando lá. Elbio, Lívia, irmã Terezinha, muito bom vê-los. Temos orado por vocês, viu? O Senhor fortalece vocês, eu creio nisso. Viu? A gente continua orando. Continuar orando, irmãos, uns pelos outros, orando pela igreja. Domingo nós retornaremos os trabalhos presenciais. Temos pedido e orientado as pessoas do grupo de risco, ou pessoas que estão se recuperando, ou se recuperaram há muito poucos dias, se não se sentirem confortáveis, para não ir, para evitar a possibilidade de um contágio. E também estamos orientando, pedindo para as crianças não irem, porque essa é a orientação que nós recebemos da prefeitura. Mas todos são muito bem-vindos, todos vão ter que usar máscara, vai ter álcool em gel lá, a nossa ideia é ter lá umas 30 e poucas pessoas, que é o limite dos 30%. E a partir de agora, quero crer que nós vamos estar todo domingo com culto presencial e em breve estaremos ampliando os trabalhos, se Deus assim permitir, e a prefeitura também. Alguma dúvida, colocação sobre isso? Por exemplo, a irmã Cleusa. Pastor, mas eu quero muito ir. Ela é muito bem-vinda. O que a gente tem que deixar claro é que, por ser acima de 60, o risco é maior.
Então, essa responsabilidade não pode cair sobre nós. Então, deve-se pensar, consultar a família, entendeu? Antes de ir. A gente recomenda, talvez, nesse primeiro domingo, se eu sou da família, recomendo a não ir. Vamos ver como é que vai ser o comportamento das pessoas, porque nós vamos orientá-las para não ter contato físico, mas nem todo mundo obedece. Então, se é minha mãe, eu recomendo não vá. Mas se vir, vai ser muito bem-vinda, muito bem recebida. Eu estou falando e falo da irmã Cleusa com esse carinho, porque eu tenho liberdade para falar isso assim com ela. Nós não estamos proibindo ninguém de ir, nós estamos orientando de acordo com as orientações que nós recebemos. E eu penso que nessa hora a opinião da família é muito importante, porque nós temos visto que esse vírus está muito próximo de nós. Muitas pessoas na igreja pegaram, parentes nossos pegaram, e é muito rápido. Se a pessoa tem alguma enfermidade, alguma comorbidade, como os médicos gostam de dizer, pode desenvolver um problema grave indo até a óbito. Então, a gente orienta nesse sentido. Não me entendam mal, tá? Por favor. Perguntas, colocações, senão nós vamos orar para encerrar. Alguém? Então, vamos orar? Pai, obrigado porque tua palavra deixa bem claro para nós que o teu filho veio a esse mundo, viveu como um homem, sofreu em nosso lugar, foi morto na cruz do Calvário, foi sepultado e, como a tua palavra diz, ressuscitou ao terceiro dia, e nós veremos isso na próxima semana. Muito obrigado por cada irmão e irmã que se fez presente, obrigado por esse estudo, obrigado pelo teu cuidado para conosco. Mais uma vez, renovamos as nossas orações no sentido que o Senhor esteja nos guardando, nos protegendo, curando a cada um dos nossos enfermos. E eu quero te pedir de uma maneira especial, pela vida do Elbio, da Lívia e de toda a família, que o Senhor esteja confortando e consolando. É um momento de tanta dor, de tanto sofrimento, mas é um momento que nós podemos nos lançar no teu colo, no colo do Pai. Cuida, Senhor Deus, de uma maneira especial e conforta e consola toda a família. Seja conosco no restante desse dia, desse final de semana, com a reabertura dos cultos, que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento, que tudo seja feito para a honra e glória do teu nome. É assim que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Muito bom vê-los.